E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Bom, nossos inimigos já recebem dano, mas agora na parte 2 eu vou mostrar pra vocês um probleminha que a gente tem com o inseto, olha só. O inseto ele tá no grupo receptores de dano e causadores, certinho, certo? Só que já mostrei na aula passada pra vocês, na primeira parte, que tem um caso lá, né, eu fiquei aqui em cima e esperei o inseto dar uma giradinha. Por um leve momento, ele não me dá dano. E deveria dar dano na hora que ele encosta em mim, mas ele não dá por causa do negócio lá do colisões disabled. Então eu coloquei agora o inseto num quadrado aqui, pra mostrar o seguinte. Olha só. Acertou? Ó, esse aqui acho que era pra ter... Vou agachar aqui, ó. Tu vê, ó. O tiro passa direto por ele nesse caso, olha só. Opa, aqui acertou. Ó, ele vai girar. Ó, o tiro passou por ele. Porque no momento que o tiro colidiu com ele, não colidiu, porque o collisions ele tava disabled. Então, um inseto nesse caso aqui, pra matar ele, eu consigo matar ele, claro. Só que, tipo, isso é um bug. Isso é um bug, né? Porque por mais que eu possa ficar assim e eventualmente mato ele, tem momentos em que ele fica invencível. Isso não é uma coisa legal, né? O inseto ele tem que estar podendo levar dano o tempo todo, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui no inimigos, aqui na parte do inseto, o seguinte. Quando ele tá girando, né? Aqui, ó, quando ele tá fazendo a rotação dele, que é no caso de ele não estar no ângulo que ele deveria estar, né? Porque ele bateu em uma coisa, mudou o ângulo de rotação. Então ele vai rotacionar até esse ângulo. E nesse momento em que ele está rotacionando, ele fica com collisions disabled. Isso porque, quando ele rotaciona, o objeto ele meio que entra um pouco no sólido, certo? Porque as colisões aqui, esses blocos rosa, eles são sólidos. E quando o objeto de plataforma entra num sólido, o que o sólido faz? O sólido empurra ele para fora. Porque a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, para o caso de dois corpos sólidos, os corpos que colidem com coisas, eles não podem ocupar o mesmo espaço. Então, ele gira, né? O inseto gira. E então ele pega aqui, ó, um pouquinho no sólido, aqui, ele está colidindo um pouquinho no sólido. Então, o sólido empurra ele um pouco para trás. Porque ele não pode ocupar o mesmo espaço que o inseto.
Então, para evitar que ele fique empurrando o inseto, na hora da rotação a gente coloca o collisions como disabled, porque daí não tem esse problema, porque se ele não colide, ele não pode ser empurrado, porque ele não encosta no sólido, certo? Então, quando o contar colisão acaba, que é um leve momento depois do collisions disabled, isso por quê? Porque quando eu tô aqui, ó, eu rotaciono, eu ainda fico assim, ó, subindo assim. Então eu fico um leve momento ainda colidindo com o sólido. Então eu coloco a colisão de volta para o inimigo depois de um tempo. Para então compensar por esse leve momento que ele fica também dentro do colisões. Então depois desses 0,3 segundos, ele já está fora do sólido. Então eu posso voltar de volta a colisão para o inseto, tá bom? Isso aí é certinho para essa IA, né, de rotacionar nas bordas e nas colisões. Só que para o caso de levar dano é péssimo, porque nesse momento em que ele rotaciona e 0,3 segundos ainda, ele fica sem colisões. Então ele fica todo esse momento sem poder dar dano e sem poder causar dano. Então enquanto ele está rotacionando e depois de 0,3 segundos depois de rotacionar, ele fica sem colidir com nada, incluindo o jogador e os projéteis do jogador, o que impede ele de receber e dar dano. Então como é que a gente evita isso, né? Então o Construct não nos dá a possibilidade de colocar não contar colisões contra esse objeto, mas contar com esse, né? Tipo, eu não posso colocar uma condição aqui, uma ação de setar colisões desabilitadas para os sólidos. Então você não colide com os sólidos, mas você colide com o jogador e os tiros do jogador. Não tem uma condição assim que eu possa colocar assim logo de cara, uma ação que eu possa colocar logo de cara. Mas não é porque o Construct não nos dá essa condição, esse evento nos eventos dele aqui, né? Porque ele não dá essa possibilidade para nós, que é impossível de fazer, né? Então, como é que a gente pode fazer essa separação? De ter um inseto que colide com jogador e projéteis, e ter a parte do inseto que não colide com jogador e insetos por um leve momento, e com jogador e projéteis por um leve momento, e também que não colide com o sólido. Então, a gente vai ter que ter uma parte do inseto que colide com tudo, certo? Vai ser uma parte que vai ficar grudada nesse inseto aqui, que ela não vai ter behavior de plataforma, então ela não vai ser influenciada pela colisão com o sólido, e ela vai ficar com colisões habilitadas o tempo todo. E esse objeto, a parte do inseto, vai ser uma caixa que a gente vai criar para ele, que vai contar as colisões, então, com o jogador, com os projéteis dele, para causar dano no jogador e para receber dano, tá bom? Então, como a gente tem esse inseto aqui que ele precisa ficar por um momento sem citar colisão, para poder fazer a rotação direitinha, a gente vai então, como a gente não tem como desviar esse problema, a gente vai então criar uma caixa, e essa caixa então que vai contar as colisões, tá bom? Com o jogador e os projéteis. Então vamos vir aqui fora, eu vou criar aqui lá naquele canto de cima, aqui nesse cantão onde a gente está colocando os objetos aqui, eu vou criar um novo objeto no layer jogo, tá? 2 vezes clica, sprite, que vai ser o inseto caixa. Inseto underline caixa. Coloca aqui. O tamanho dessa caixa vai ser o tamanho do polígono de colisão do inseto, certo? Porque como o polígono de colisão do inseto é a parte que colide com coisas, eu vou colocar essa caixa no mesmo tamanho daquele polígono, porque vai colidir com as coisas também. Então, como é do mesmo tamanho do inseto, como vai estar dentro do inseto, tem que ser o mesmo tamanho do polígono dele. Então, o tamanho aqui vai ser 20 por 10, que é o tamanho do polígono do inseto. Se o seu for diferente, você coloca o tamanho do polígono do seu objeto. O polígono no bounding box, a origem no centro e uma cor qualquer. Vou colocar vermelho para indicar perigo, só que vai ser um objeto que vai ficar invisível, tá bom? Então, como esse objeto que vai contar colisões com os projéteis e com o jogador para dar dano e receber dano, é ele que vai estar nos causadores e receptores de dano, nas famílias. Então, eu posso vir aqui e tirar o inseto daqui e colocar a caixa. Venho aqui, tiro o inseto e coloco a caixa. Beleza? Então agora na caixa eu tenho aqui o dano e vida, beleza? Então aqui agora eu posso colocar aqui os valores. A vida vai ser 3 e o dano vai ser 10, tá bom? É o que eu escolhi, não é uma coisa muito bem pensada. Se você quiser colocar outros valores, você pode colocar. Então tá. Esse objeto aqui, como é que eu vou fazer ele ser criado junto com o inseto? Como é que eu vou fazer que, para cada inseto que tiver no jogo, ele coloque uma caixa na posição dele? Vamos ver então. Eu vou vir aqui no inseto, olha só. Aqui no nosso inseto que a gente tem aqui, e colocar nele um container. Você já usou algum container? Container, ele é aqui, ó, se você clicar em cada objeto, tem aqui do lado dos parâmetros dele
essa possibilidade de colocar containers. Olha só, você pode colocar um container nele. Container é o objeto que está como container de outro. Quando ele é criado, ele cria junto, e quando ele é destruído, ele destrói junto também. Então, suponhamos que você tem um objeto, por exemplo, um tanque de guerra, que a base dele e o canhão são separados. Então, você coloca o canhão como container da base, que quando a base for criada, você não precisa criar então os dois objetos, você cria só a base, que o canhão é criado junto ali. Tá bom? Então, a gente vai fazer o mesmo com esse inseto. A gente vai fazer aqui, a gente só vai colocar esse inseto no mapa, e para cada um desses aqui, a gente vai colocar um container, que vai ser um inseto caixa, e quando a gente criar um desse, um caixa vai ser criado junto com ele. Tá bom? Então, isso deveria acontecer, mas olha só o que vai acontecer se der run layout. Ele não vai criar uma caixa. E por que disso? Bom, porque o que ele conta? Olha só, essa aqui é a instância número 0 do inseto, porque ela é a única instância que a gente tem na tela, certo? A gente tem alguma instância número 0 do inseto caixa? A gente tem, e ela está aqui em cima. Então, o jogo já conta que esse inseto caixa aqui é o inseto caixa container daquele inseto, porque os dois são a instância 0 de cada objeto deles, certo? Esse aqui é o inseto instância 0 e aqui lá é o inseto caixa instância 0. Então, ele conta que esses dois são juntos. Se eu vier aqui, então, e colocar um inseto aqui, ele vai criar uma caixa para ele, olha só. Porque o inseto caixa instância 1 não existe, certo? O inseto caixa instância 0 existe, que está lá em cima. Então, ele conta que é o container desse aqui. Como esse aqui não tem um inseto caixa instância 1 ainda, ele vai criar uma caixa para ele. Mas claro, eu tenho que criar uma caixa para todo mundo, né? Não vou criar só para o segundo, a partir do segundo. Tem que ser para todo mundo. Então, eu faço isso tirando a caixa daqui, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar, então, um layout para guardar todos esses objetos aqui que estão fora da tela. Esses objetos estão fora da tela por um único motivo, porque é obrigatório ter sempre uma instância de um objeto no jogo em algum lugar. Porque olha só, se eu deletar essa instância aqui, ó, vai me ter um aviso que eu deletei a última instância do chicote. E se eu vier aqui no chicote agora, olha só, ele não tem mais parâmetros. Porque para ele ter parâmetros, ele precisa ter uma instância colocada no editor para que a gente possa colocar os parâmetros dele e o jogo já lê o que ele faz, certo? Então, eu estou colocando no canto da tela porque esses objetos aqui eles não têm que aparecer no jogo, mas ele tem que estar em algum lugar. Então, para não ter isso, para não usar o canto da tela, eu vou criar um novo layout aqui, que vai ser o banco sem event sheet, vai se chamar banco. E ele vai ter 16 por 16 de tamanho, para ser um layout bem pequenininho mesmo, para ele não ocupar muito espaço. E o único propósito desse layout é guardar as primeiras instâncias de objetos, tá bom? Eu não preciso colocar a primeira instância de tudo, porque esses aqui são objetos que eles são criados com o código, né? Você cria um projeto com código, você não tem um tiro logo de cara no jogo, diferente de um jogador anim. Você tem um jogador anim logo de cara no jogo, porque na fase sempre vai ter um. Então já vai ter automaticamente em vários layouts colocado um dele ali. Só que não é o caso desses objetos aqui. Então eu vou dar um Ctrl X e vim aqui dar um Ctrl V e pronto. O banco ele fez o seu trabalho, guardou a primeira instância desses objetos ali, tá bom? Então se eu vier agora e der Run Layout, o inseto caixa vai ser criado aqui na instância 0, porque o inseto número 0 não tem inseto caixa número 0 criado para ele. Então ele não lê como container, tá? Mas então, né, o que está acontecendo aqui, que realmente o inseto caixa ali é só um objeto criado aqui, né? Ele não está grudado nesse aqui, não está andando junto com ele, não está fazendo o propósito dele. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer que ele faça isso, que ele grude no inseto e caminhe junto com ele, para realmente andar junto com o inseto e contar as colisões desse inseto com os tiros e jogador. Então vou colocar no inseto caixa um behavior de pin, para que eu possa grudar ele no inseto. Bom, então vamos vir aqui no inimigos e colocar aqui juntinho com o inseto, olha só. Eu vou apertar B e colocar um evento aqui pertinho, porque é sobre o inseto, tá? Vou colocar aqui uma condição de quando o inseto caixa for criado. Então, onCreated. Quando ele for criado, eu vou pinar ele no inseto que está em cima dele, que é o inseto que faz parte, que é o container desse inseto caixa, certo? Então, apertar C aqui e colocar sistema, pick, overlapping point. Vamos pegar o inseto que está overlapping a posição
inseto caixa.x, inseto caixa.x e inseto caixa.y, que é a posição x e y do inseto caixa. E o único inseto que vai estar na mesma posição idêntica do inseto caixa, quando ele for criado, vai ser o inseto dele. Porque quando eu coloco, olha só, eu coloquei como container, quando eu der play, o inseto caixa é colocado na posição x e y do inseto mesmo. Só que ele não sai andando junto com ele. Então vamos resolver isso agora, colocando aqui então uma ação desse inseto caixa de pinar nesse inseto que está overlapping a posição dele, que é o inseto container dele. Então pin to object, pina no inseto, posição e ângulo. Porque então quando o inseto girar, o inseto caixa vai girar também. E como ele tem o mesmo tamanho do polígono de colisão dele, vai ficar direitinho. Ele vai sempre tá ocupando o mesmo espaço do inseto. Então, quando o jogador der um tiro, ele vai acertar o caixa, só que vai parecer que acertou o inseto, porque a posição é a mesma. Então, colocar uma ação aqui do inseto caixa, inicialmente setar o ângulo para inseto.angle. Logo de cara. Por quê? Deixa eu mostrar o que vai acontecer aqui. Vou desabilitar essa ação aqui e dar um play. Olha só. Ele começou de lado, olha só. Ele começa a girar, só que ele não está com o mesmo ângulo do inseto. Porque ele começou estando no ângulo 0, diferente desse inseto que começou estando no ângulo 270, certo? Então, logo de cara, logo de início, eu coloco o ângulo dele o mesmo para o inseto, que então ele vai começar do mesmo ponto dele e começar a girar direitinho. Então, olha só. Agora está certinho, olha só. Ele está andando juntinho. E tu vê que mesmo que eu não desabilite as colisões desse inseto caixa, ele anda junto com o inseto normal. Ele não é influenciado pelas colisões, porque ele não tem behavior de plataforma, né? Então, não tem problema nenhum. E então agora, esse inseto, eu consigo atirar nele, olha só. Tá vendo? Eu atiro e consigo matar ele. E quando eu mato ele, o inseto some também. Olha que legal. Porque ele é um container, e quando um container é criado, ele cria os dois juntos. E quando algum desses objetos que é container do outro é destruído, ele destrói os dois juntos. Eles estão juntos o tempo todo. Eles criam juntos e destroem juntos. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar... Deixa eu ver uma posição aleatória aqui. Posição 16732717. E vim aqui, então, no ePersonagem. Colocar on start of layout. Eu vou criar um inseto nessa posição aqui, ó. 1674... 2717, 1674, 2717. Então aqui, sistema, não precisa fazer isso, tá? Create Object, inseto, no Layer Game, e eu já esqueci, claro, 1674, 2717. Vamos ver a Layer Jogo, né? Perdão. Vou mostrar pra vocês que os dois vão ser criados juntos por esse evento também. Então olha só, se der um Run Layout aqui, ele criou um inseto aqui, ó. Com o inseto caixa também. Então, eles vão estar juntos para os insetos que estão no editor, que eu coloco pelo editor assim, ó, colocando um aqui, um aqui, um aqui. Esses vão criar containers, então se eu der um run layout, olha só, cada um vai ter um container pinado nele mesmo. Todo mundo vai ter inseto caixa, direitinho. E também os insetos que eu crio por código. Se eu colocar um create object inseto, ele vai criar um container para ele também, uma caixa para ele também, tá bom? Então isso funciona para os insetos que são do editor e também os que são criados por código, tá? Então beleza, então eu vou vir aqui agora no inseto caixa e colocar ele como invisível. E a gente vai perceber uma coisa meio chata, olha só. Se eu der um tiro no inseto, ele não tem brightness. O tiro só é sugado, sabe? Não tem nenhum efeitinho legal. Diferente daqui dos atiradores, se eu dar tiro neles, eles dão uma piscadinha. Isso dá um efeito bem mais legal, né? Mas o inseto realmente ele não tem esse brightness, porque quem pisca é o inseto caixa. E o inseto caixa, ele tá invisível. E também se ele não tivesse invisível, ia ser bem feio um quadrado vermelho acompanhando o inseto, né? Então, o que eu tenho que fazer é colocar o brightness no inseto. Porque o inseto, ele não tá em nenhuma das famílias que recebe dano. Esse objeto aqui, ele realmente é só o movimentador. Ele só movimenta. Quem faz as coisas de inimigo é o inseto caixa. Então, eu preciso colocar o brightness nele aqui e fazer que quando o inseto caixa pisca, esse aqui pisca também, tá? Então, eu vou colocar os behaviors, quer dizer, efeito, na verdade, né? Vou colocar um efeito nele de brightness, certo? Então, ele tem brightness agora.
E isso, claro, não é o suficiente para fazer ele piscar, porque eu faço os inimigos piscarem na hora de dar dano por esse evento aqui, né? Que quando um projétil colide com um receptor de dano, ele setar o efeito Brightness. Como é que eu vou colocar para ele setar o efeito Brightness no inseto que não é receptor de dano? Bom, então quando eu fazer um dano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar S e vou pegar então o inseto que está pinado no inseto caixa. Como é que eu vou fazer isso? Sistema, quer dizer, na verdade, inseto, perdão. É que tem vários picks, né? Tem vários picks que estão no sistema e vários picks que estão no objeto. Então, esse é um pick que está no objeto, que é o pick by unique ID. Eu vou pegar, então, um objeto pela unique ID dele. Isso é uma coisa bem legal para a gente pegar uma instância específica. Então, aqui, né, eu estou colocando, aqui, quando eu crio o caixa, eu uso o pick para pegar o inseto overlapping, o inseto caixa XY. E isso é essencial para que eu pine o inseto caixa no inseto certo, né? Porque se eu não tivesse isso aqui e pedisse para ele pinar no inseto, ele não saberia de que inseto eu estou falando. Então, os picks servem para isso. Para a gente dar ao evento uma instância que tem que agir daquela forma. Então, eu tenho que pinar no inseto que está na posição dele. Então, eu pego o inseto. Então, quando eu dou um pin to inseto, ele sabe que o inseto que eu estou falando é esse aqui. Então, aqui no personagem, aqui quando ele receber um dano, eu tenho que pegar o inseto em que o inseto caixa está pinado. Porque esse inseto, ele não está pinado no inseto caixa. Quem está pinado é o inseto caixa nele. Então, como é que eu vou pegar o inseto em que o inseto caixa que levou o dano está pinado? É um pedido meio específico demais, né? Mas é possível de fazer isso. Então tá, olha só, eu estou pegando aqui nesse evento o inseto pela unique ID dele. A unique ID é uma identificação que cada objeto tem, que cada instância de cada objeto tem, e é uma identificação única, como o próprio nome diz, unique. Então, se eu pegar o objeto pela unique ID 274, só existe um objeto com essa unique ID, certo? Então, por exemplo, se eu vier aqui e olhar em cada objeto desses, olha só, tem aqui o ID. O ID é unique ID dele. Nenhuma instância de nenhum outro objeto no projeto inteiro vai ter esse número. Então, o único objeto que tem a unique ID 29 é o atirador baixo, esse aqui. Entendendo então o que é o UID? A gente pode então agora colocar um UID certinho aqui para a gente pegar o inseto certo. Então, qual é esse UID aqui? Bom, para pegar o ID certo, a gente vai usar uma expressão que deveria ser dos receptores de dano, só que a gente não tem o pin aqui, Como a gente não tem o behavior de pin aqui, a gente não tem como pegar uma expressão do pin. Então, a gente só tem uma expressão do inseto caixa. Então, se eu colocar uma expressão do inseto caixa aqui, ele não vai saber qual inseto caixa eu estou falando, porque por mais que o inseto caixa seja dessa família aqui, não é essa família que está sendo usada no evento. Então, o que eu vou ter que fazer vai ser tirar o pin daqui e colocar na família receptora de dano, tá? Colocar aqui então o behavior de pin, por mais que só o inseto caixa vá usar, eu vou colocar na família para que a gente possa chamar o pin aqui do receptor de dano, tá bom? Então, deixa eu vir no inseto caixa aqui e tirar o pin dele. Mas antes, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Aqui no inimigos, aqui, só vou ter que mexer nesse evento aqui. Então, eu venho aqui, tiro o pin. E agora tem que colocar de novo aquele evento, que é inseto caixa pin to object inseto position and angle. Então agora o pin que eu coloquei no inseto caixa, eu coloquei na família receptores de dano e tirei do inseto caixa. Tirando o inseto caixa não precisa, tá? Mas é porque ia ficar ali necessariamente, né? Ia ficar ali sem ser usado. Então a gente coloca só na receptores de dano, porque a gente aqui vai precisar referenciar a família, vai precisar referenciar a expressão pin. Só que se eu colocar da expressão pin do inseto caixa, se eu colocasse, ele não entenderia de que inseto caixa que eu estou falando. Porque por mais que ele seja da família, ele não é o inseto caixa que está sendo usado no evento, e sim a família. Então eu tenho que usar expressões da família se eu quero falar sobre o inimigo do receptor de dano que levou o dano, certo? Se do nada eu colocar um inseto caixa ali no meio, ele não vai saber do que eu estou falando. Mas então agora eu posso vir aqui e colocar um receptor de dano. Então agora aqui no receptor de dano eu tenho o Pinned UID,
que é uma expressão do PIN, que eu não tinha antes, porque o behavior estava no inseto caixa. Então, eu vou precisar desse behavior aqui, e esse behavior aqui vai me passar, essa expressão aqui desse behavior, vai me passar o quê? Ela vai me passar a UID do objeto em que esse objeto está pinado. Então, se o inseto caixa... então, aqui, receptores de dano on collision with projéteis. Vamos supor que esse receptor de dano foi um inseto caixa, certo? Então, o inseto caixa levou um dano e ele tem a UID 30. Então, aqui eu estou pedindo o seguinte. Eu estou pedindo que tu passe a UID. A UID do inseto caixa não importa, tá? O que importa é a UID do objeto em que ele está pinado. Então, aqui eu estou pedindo a UID do inseto. Eu quero a UID do inseto e eu quero o inseto em que esse receptor de dano está pinado. Então, aqui eu vou pedir, então, para ele pegar a UID, receptor de dano, ponto .pin, para pegar a expressão do PIN. Então, a UID do objeto em que esse objeto está pinado. E é exatamente o inseto. Então, eu vou pegar o inseto que tem a UID, que é igual a UID do objeto em que esse aqui está pinado. Então, vamos supor que aqui a gente tem esse aqui, que tem a UID 25. Então, ele vai criar um inseto caixa que vai se pinar nesse inseto. Esse inseto tem UID 25, né? Então, eu dei um dano nele. Então, agora, aqui vai acontecer o seguinte. Ele vai pegar um inseto, o dano, quem recebeu foi o inseto caixa, certo? Então, agora, ele vai pegar o inseto, vai pegar a instância que tem o UID. Receptores de dano.pin.pinage UID. É a UID do objeto em que esse objeto está pinado. Então, esse inseto caixa que vai estar aqui, ele vai estar pinado ao inseto que tem a UID 25. Dei um dano nele, ele vai me passar com aquela expressão a UID do inseto em que ele está pinado. Então, a UID que vai me passar é 25, certo? Porque ele está pinado no inseto com a UID 25. E essa expressão vai me passar a UID do objeto em que ele está pinado. Então, vai me passar 25. Então, aqui eu vou pegar então, a instância que tem a UID 25. Porque é isso que a expressão vai me retornar, certo? Então, a expressão ali vai me retornar 25, porque o inseto caixa está pinado no inseto com a UID 25. Se eu tivesse esse inseto aqui, vai criar um inseto caixa nele. Quando eu der dano nele, aquela expressão vai me retornar o valor 32. Porque o inseto em que o inseto caixa daqui está pinado tem a UID 32, tá bom? É isso que a expressão passa. Ela passa a UID do objeto em que esse objeto está pinado, tá bom? Não é a UID dele, é a UID do objeto que está grudado nele. A UID do objeto em que ele se grudou, tá? Então, com isso, eu posso fazer o seguinte. Copia isso aqui tudo e troco o receptor de dano. Seleciono os dois, aperto o R e troco por inseto. E como eu coloquei no inseto o efeito de brightness, ele vai conseguir piscar. Então, vamos ver se deu certo? Olha só. Eu vou atirar nesse daqui, certinho. Enquanto ele gira, olha só, para ver se está certo. Certinho. Ele está piscando, olha só. Na hora que ele for girar, ele consegue receber dano agora. Olha aquele bem na bordinha, Ele estava girando e recebeu dano mesmo assim, porque o inseto caixa não fica com collision disabled, certo? Entendeu isso aí? Do piscar o objeto em que ele está pinado? Porque olha só, quando eu dou um dano aqui, nesse inseto aqui, quem recebe o dano de verdade é o inseto caixa, certo? Quem recebe a colisão com o projétil é o inseto caixa. Esse objeto aqui, o inseto em si, quando colide com o tiro, não acontece nada. Acontece com o inseto caixa, certo? Quem recebe dano é o inseto caixa, porque o inseto caixa em nenhum momento fica com collision disabled. Então, eu dou um dano nesse aqui, nesse inseto caixa que vai estar aqui, que está grudado no inseto com o ID 32. Então, tá, o inseto caixa levou o dano, piscou, o projétil destruiu e tudo mais, beleza. E agora ele vai fazer mais esse evento aqui, que vai pegar a instância de inseto que tem a UID igual a UID do objeto em que esse receptor de dano está pinado. Então, o inseto caixa que está aqui recebeu dano e ele está pinado no inseto que tem a UID 32. Então, aqui ele vai me passar o valor 32, porque essa expressão aqui me passa o valor de da UID
de que objeto em que esse objeto está pinado, tá bom? Então, eu tenho aqui o valor 32, pegou a instância que tem o ID 32, que é a mesma instância que está grudada no inseto caixa que levou o dano agora, e faz então essa instância do inseto piscar. Então isso faz com que ele pisque também quando o inseto caixa leva um dano, beleza? E destruindo o inseto caixa, então, eu vou destruir junto o inseto. Então deixa eu ver se o inseto caixa está destruindo certinho. Olha só aqui. Olha só. Vamos ver se tem inseto caixa aqui. Não tem. Os dois se destroem juntos, tá bom? Então ficou alguma dúvida sobre isso, sobre esse evento aqui? Espero que esse pique tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, tá bom? Então para essa aula realmente é só. A gente conseguiu já criar certinho isso daí. E uma coisa também sobre o inimigo, olha só. Ele vai criar explosão no image point X explosão, image point Y explosão. E quando tu pede para criar num image point e esse image point não existe, ele cria no origin. Então o inseto caixa ele não tem o image point explosão, a gente não colocou nele. Só que o origin dele é no meio, então ele cria a explosão no meio certinho, tá bom? Então olha só, a explosão ela sai no lugar certinho. A explosão ela é criada no inseto caixa, não no inseto, né? Porque quem é o inimigo de verdade, quem leva os danos é o inseto caixa. Ficou claro isso daí? Realmente a gente fez essa diferença aí do inseto caixa para o inseto, porque o inseto, quando ele gira, tem que desabilitar as colisões, e isso torna ele invencível por um tempo, e a gente não quer isso. Então a gente criou um inseto caixa, que é um objeto que nunca fica cold disabled, que possa então levar os danos sem parar, a todo momento. Tá bom? Na próxima aula a gente vai fazer alguns ajustes nos atiradores. Você percebeu que eles ficam atirando o tempo todo, eu estando na tela ou não. Isso é uma coisa meio ruim, porque para um jogo assim, com um mapa enorme, se a gente tiver inimigos atirando de todo lado sem se preocupar se estão na tela ou não, ia ficar meio ruim, ia ter projétil de todo canto. E também já fazer um ajuste nos projéteis, fazer eles destruir quando eu bato em alguma coisa. Tipo aqui os sólidos, olha só, eles passam direto do sólido. Eu quero que eles colidam com o sólido e destruam nessa colisão também, tá bom? Então, até a próxima aula. Nessa aula a gente vai fazer o nosso tiro colidir com paredes e com inimigos com um efeitinho mais legal. Não fazer o projeto sumir de vez, né? Como está acontecendo agora. E também vamos fazer os inimigos atiradores não atirarem se a gente não estiver na tela. Porque olha só, se eu vier, por exemplo, deixa eu passar ele aqui. Se eu vier aqui para longe, olha, ele continua atirando, olha só. Eu não estou nem mais vendo eles lá, certo? Eu não estou mais vendo eles e olha só, eles ficam atirando em mim, sem parar. Isso é uma coisa meio ruim, né? Porque nosso jogo, vamos supor, nosso jogo bem grande, vamos supor que a gente tem aqui, em vez dessa salinha assim, um mapa bem grande, interligado, com várias salinhas diferentes. Aí aqui em cima, olha só, numa sala aqui em cima, a gente tem um atirador que atira para baixo. E a gente tá aqui, ó, bem longe dele. Só que o atirador daqui vai ficar atirando sem parar, o projeto dele vai ficar atravessando o chão. Isso poderia ser resolvido, em vez de fazer ele não atirar quando não estivesse na tela, fazer os tiros dele pegarem nos sólidos. Só que eu acho que isso perderia um pouco na parte do atirador do chão. Porque uma coisa legal, por exemplo, ele tá aqui e você tá aqui, sabe? Tipo, se ele estivesse aqui e atirasse em você, você nunca ia levar dano. É um debuff muito grande, né? O debuff é quando você empodera, você dá mais poder para um inimigo, um personagem. Buff, né? Em RPGs, em MMORPGs, a gente tem muito disso, de você usar um buff de aumentar poder, por exemplo. Então, se eu colocasse um debuff, né? O debuff seria buff ao contrário, seria tirar o buff, seria tornar ele mais fraco em vez de mais forte. Se eu colocasse que ele não pode atirar no chão atravessando parede, seria um debuff enorme no atirador que atira para baixo, ou nerf também, né, que chamam. Porque ele vai parar de situações dessa poder agir. Porque, por exemplo, aqui ele ainda é uma ameaça para o jogador, porque ele pode acertar ele aqui, né? Mas se o tiro dele colidisse com o chão, ele não poderia. Assim como esse inimigo aqui ainda é uma ameaça para o jogador se ele estiver aqui, sabe? Porque o tiro dele vai atravessar a parede. Então eu acho que para esses inimigos que eles já são muito previsíveis, eu acho que a gente colocar também que o tiro dele não atravessa paredes é um debuff grande, sabe? Mas isso é uma opinião minha, você pode tirar se você quiser, você pode fazer que os tiros deles, quando colidirem com os sólidos, com colisões, destrói o projétil, sabe? Então assim o tiro nunca vai chegar no jogador. Mas eu vou colocar que o tiro pode continuar atravessando paredes, e eu vou colocar que se ele não estiver na tela, ele nunca vai atirar, tá bom? E outra coisa também é que o tiro do jogador, ele fica atravessando paredes, olha só. Ele atravessa paredes
E quando ele acerta o inimigo, ele só desaparece. Olha só, não tem um efeitinho legal de tiro sumindo, como tem no Mega Man, como tem em qualquer jogo, na verdade, né? O tiro, ele nunca só some quando bate em alguma coisa. Talvez alguns jogos tenham isso, mas não os que eu joguei recentemente. Então a gente vai fazer também um efeitinho de explosão do tiro. Então chega de explicação, vamos lá então fazer isso daí. Primeiramente, vamos fazer o inimigo não agir quando estiver fora da tela. Então vou colocar o jogador aqui para a gente poder testar isso, tá? Então vem aqui no inimigos, no atirador, e tem aqui o On Idle Finished. Onde é que tá do Idle? Repouso aqui, ó. On Animation Repouso Finished, coloca a animação para mirando. E se eu vier aqui e colocar o seguinte, apertando S, compara então se o atiradores está na tela. On Screen. Se ele está na tela, então se a animação repouso acaba e ele está na tela, eu coloco para mirando. E se não estiver, o que eu vou fazer? Se não estiver, eu vou fazer ele tocar de novo a animação de repouso. Então ele vai ficar loopando o repouso direto se ele não estiver na tela. Estar na tela quer dizer, então, estar na mesma sala que o jogador, né? Porque o jogador leva a tela com ele. Então, se o inimigo está na tela, quer dizer que ele pode atirar porque ele está vendo o jogador. Então, eu coloco aqui uma ação do atiradores. Setar a animação para, então, repouso de novo. Beleza? Então, se eu vier aqui dar play, ele está na tela, ele vai atirar. Pela lógica, né? Desviei, né? Porque eu tô agachado. E se eu vier aqui agora, ó, ele atira. Se eu vier aqui assim, ó. Ah, ele ainda tá na tela. É porque ele tem um espacinho vazio ainda, né? Opa, perdão. Eu acabei matando o inimigo ali. Então, olha só. Se eu vier assim, ó. Ele tá conseguindo atirar ainda. Mas, ó, vamos bloquear aquele ali. Olha só. Agora o outro não atirou em mim. Então, agora eu tô aqui, ó. Ele não vai mais atirar nenhum. Porque eles estão muito longe de mim. E eles não estão na tela. Beleza? Então assim que eu volto para a tela, vamos ver o que acontece. Ó, ele atirou. Porque a animação repouso acabou bem na hora, sabe? Então a animação nem chegou a tocar de novo. A animação terminou, ele apareceu na tela, acionou isso aqui, né? Então ele pôde atirar. Então muito simples aí. Se ele está na tela, bota para mirando. Se ele não estiver, faz o repouso tocar de novo. Isso vai fazer ele ficar loopando o repouso se ele não estiver na tela junto com o jogador. Tá bom? Beleza, então. Vamos fazer agora a ação do projétil de jogador. O que a gente vai fazer com o projétil dele? Aqui a gente tem um grupo de projéteis, ou a gente deveria ter. Onde é que a gente está mexendo nos projéteis dele? Danos causados, né? Então eu vou renomear esses danos causados aqui para danos causados / ações dos projéteis. Porque além de ser o evento com as coisas que causam dano, vai ser o evento com as coisas que... as coisas relacionadas aos projéteis deles desaparecerem, colidir com coisa aí da animação, sabe? Coisa assim, tá? Então eu vou apertar S aqui e colocar aqui, quando um projétil colidir com um sólido, ele vai ter uma animação diferente. Então tá, vamos lá. Projéteis collision with another object com qual é? O Telemaps colisões. Quando ele bater numa parede, ele vai tocar uma animação diferente. E que animação vai ser essa? Vamos fazer essa animação, né? Então vamos vir aqui, pode ser aqui nos objetos mesmo, aqui em projéteis, no tiro, vamos editar a animação aqui e vamos adicionar uma nova, tá? Que vai ser o hit. Hit quer dizer quando ele colide com alguma coisa. Então eu vou vir aqui, importar os frames dos arquivos ou do Sprite Strip. Do Sprite Strip, eu acho. Posso vir aqui então no curso Metroidvania, nos materiais, aqui em efeitos, eu tenho aqui o tiro estourando, que é uma animação em que o tiro dá um puffzinho, sabe? Tipo, ele bateu em alguma coisa, o projétil ele se dissipa. Então vamos ver aqui, vou abrir essa imagem com o editor para eu poder ver quantos frames ele tem. Vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu posso vir aqui, abrir ele e colocar 7 células horizontais, substituir tudo e ok. E tá aqui direitinho. Beleza. Animação bem legal quando a gente coloca ela rapidinha, tá? Então eu vou colocar aqui uma speed 25. Deixa eu colocar loopando para ver se está rápido o suficiente. Vamos dar um preview. É muito pequeno pra gente ver. Vai ter que ser no jogo mesmo pra gente testar, tá bom? Então pode ser no centro mesmo, tá?
porque o projétil vai colidir e depois no centro ele vai fazer essa animação. Não vai dar problema isso daí, essa diferença de ponto de origem, porque é uma imagem muito pequena, tá? Então, beleza. Vamos colocar então aqui um tiro de fogo também, uma animação, nova animação, que vai ser o hit, que também vai ser uma animação, que na verdade não vai ser uma animação de sprite trip, vai ser de arquivos. Vamos pegar dos arquivos e pegar aqui o tiro fogo estourando do 1 até o 7. A gente abre tudo, tira o primeiro frame vazio e temos aqui o tiro de fogo agora estourando, tá bom? Vai ter speed 25 também pra gente testar. E vamos lá então. Vamos testar batendo na parede, né? Que é o que a gente fez aqui. Ó, tiro na parede. Opa, não tá dando. Ah, porque eu não coloquei ação, né? Eu só coloquei animação no objeto. Então aqui eu vou colocar aqui o projétil quando colidir com colisões. Ele vai então pegar o projéteis, set animation para hit. É por isso que é muito importante que a animação de hit do tiro e do tiro fogo sejam com o mesmo nome. Se eu colocasse, por exemplo, aqui hit normal e hit fogo aqui, e pedir para a animação trocar para hit, ele não ia conseguir, porque o nome da animação ia ser diferente para cada projétil. Então é bom tu colocar o mesmo nome, tá bom? Então, beleza. Colocou a animação para hit. Só que isso, acho que você já sabe que não vai ser o suficiente, porque olha só o que vai acontecer. A animação vai trocar. Só que, olha só, ele foi para lá com a animação, olha só. Só que ele continua andando, né? Continua agindo como um projétil. Então eu tenho que vir aqui também e colocar aqui o projéteis, colocar o bullet speed para 0. Ou tu pode colocar também o bullet como disabled. Eu acho que é melhor, porque daí ele exige menos do sistema, né? Então aí ele vai parar de agir como bullet e vai ficar só parado no lugar, olha só. E a animação está muito lenta mesmo. A animação tem que ser mais rápida que isso. Vou colocar 40 então de speed, tá? 40 aqui e 40 no tiro normal também. E beleza. Uma coisa que vocês perceberam é que a animação ela não está sumindo. Então se eu bato na parede, ele fica ali. Então se eu vier aqui no personagem, e nesse evento aqui ainda, colocar o seguinte evento, apertando S, quando o projéteis N finished. Na verdade, N finished não, porque o N vai contar o primeiro tiro também, né? E essa animação aqui, ela acaba, porque ela tem um frame só com speed 5. Então, ela chega ao final dessa animação de uma certa forma. Então, vou colocar aqui a animação do hit, tem que acabar mesmo. Então, on hit finished, a gente coloca para a animação sumir, para o projéteis destroy. Então, eu destruo o projétil, tá bom? Então, aqui, a gente pode atirar várias vezes e a gente vai ter vários tiros sumindo. Olha só. Legal? Certinho. Poderia ser mais rápida ainda a animação, mas eu vou colocar 40 que eu acho que ela vai tá meio lenta pra mim por causa do meu frame rate. Mas vamos ver. Beleza, então isso aí tá feito. Mas isso não é tudo que eu quero fazer. Eu quero fazer também que quando o tiro bater em um inimigo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai destruir quando bate no inimigo, ele vai colocar a animação de hit no inimigo também, quando bate no inimigo, tá? Então eu vou colocar aqui que em vez de a colisão com o projétil destruir o projétil, colocar que ele vai colocar a animação para hit. Isso vai fazer então tocar a animação de hit, e quando a animação de hit acabar, ele vai destruir, certo? Então eu vou copiar esses dois eventos aqui, Ctrl C, venho para cá, destruo, em vez de eu destruo o destroy, né, delete destroy, dou um Ctrl V e tá aqui a animação de hit. É importante que eu coloque antes do wait, né, porque isso aqui não tem que esperar, isso aqui tem que colocar na hora, tá? Então agora se eu vier aqui e atirar no inimigo, vai tocar a animação de hit também. Legal? Só que uma coisa muito importante sobre isso é o seguinte. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Para mostrar isso aí, eu vou colocar a animação do tiro de fogo bem lenta, tá? Speed 5. Para vocês verem uma coisa. Eu vou colocar esse inimigo aqui, ó, para ser mais rápido, e colocar o jogador para cá. Então dá um run layout. Tamo aqui, vai lá inimigo. Oh, deu uma bugadinha ali, mas ele já volta ao normal, eu acho. Voltou. Então tá, eu vou atirar aqui. Olha só. Tu viu? Ele levou um dano porque o projétil estava ali com a animação de hit, né? Então, eu botei lento para vocês poderem ver, porque senão eu ia ter que tirar muito certinho na hora ali. Então, o projétil está dando dano quando a animação está em hit também. Então, se você atira
tá com a animação de hit e o inimigo colide depois, né, enquanto o tiro tá no hit, ele vai levar dano também. Ele não pode levar dano com a animação de hit, tem que ser só com o tiro normal, porque o hit é só uma animaçãozinha de efeito, né. Então a gente tem que colocar aqui o tiro, ele não dá dano quando a animação não é hit. Isso é muito fácil. A gente vem aqui, aperta C no On Collision with Projectiles e coloca aqui o Projectiles Explain animação Default. Então, se eu der um tiro e for hit, ele não vai dar dano. Então, deixa eu colocar de volta aqui para 5 para poder mostrar para vocês. Colocar o inimigo aqui de novo. E vamos ver. Vem para cá. Vamos lá. Olha só. Ele atravessou agora o tiro. Beleza? Esse é o tiro normal, ele toma dano. Certinho? Então, eu vou colocar agora que esse projétil tem a speed 40 de novo, né? Certo. Mais uma coisa, olha só. Eu posso fazer o seguinte, uma coisa que não é para acontecer. Eu posso vir aqui bem longe do inimigo, olha só. Atirar. E estão todos mortos. Sabe? Isso é uma coisa que eu não quero que aconteça. Eu quero que o tiro, quando ele chegar na ponta da tela, ele se destrói. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no e-personagem aqui. É muito simples. Eu coloco, apertando S, o Projectiles, On Screen, e aperto I. Então, se ele não estiver on screen, Projectiles Destroy. Muito simples, né? Então, agora se eu vier aqui e atirar bastante, eu vou ver que não vai fazer efeito nenhum. Porque aquele ali vai, claro, né? Mas aqueles outros, vai acontecer alguma coisa? Não. Olha só. Tranquilinho. E é isso aí. Colocamos os efeitos finais aí dos inimigos. Isso finaliza, então, o nosso módulo de inimigos. Então, agora, o nosso projétil, ele não consegue acertar o inimigo fora da tela, né? Só consegue acertar se eu estiver vendo ele de verdade. E também, olha só, o tiro, ele vai fazer uma animaçãozinha quando bate no inimigo ou em sólidos. Olha só, bem legal. Outra coisa também, agora eu não consigo atirar esse inimigo aqui. Isso dá um efeito legal pro chicote. Porque agora o chicote, ele tem a vantagem de acertar inimigos através de paredes. Que é uma coisa que o projétil não faz, né? Então isso dá um poder a mais pro chicote também. Bem legal isso aí, né? E agora também colocamos que os inimigos eles não atiram na gente se estiverem fora da tela. Beleza? Então para essa aula é só. A gente finalizou também todas as nossas IAs de inimigos e todos os sistemas sobre os inimigos. Os inimigos estão bem certinho no nosso jogo. Eles conseguem dar dano, conseguem receber dano. E é isso que o inimigo faz, né? Ele dá dano, recebe dano para poder ser destruído, para ser obstáculos do jogador, né? Obstáculos destrutíveis, né? Espero que você tenha gostado dessas IAs que a gente criou. Se você tem alguma dúvida sobre esse módulo, alguma dúvida que deixou passar antes, não deixa passar para essa aula aqui, comenta aí embaixo, tá? Então agora a gente vai para o módulo 7, que é o módulo da fase. Nesse módulo a gente vai fazer várias coisas muito legais que você vai poder aplicar em fases de jogos de plataforma de qualquer tipo. Mas eles são coisas bem de Metroidvania mesmo, tipo portas que só abrem se você atirar nelas. E só abrem a projéteis específicos, então se eu der um tiro de fogo, ele pode abrir uma porta vermelha, se eu der uma chicotada, ele abre uma porta amarela, e a porta amarela não pode ser aberta por um tiro de fogo, ou um tiro normal, sabe? A gente vai ter essa coisa aí. Também a gente vai fazer um minimapa, cara. Um minimapa, e a gente vai colocar ele no menu, então vocês devem estar ansiosos, espero que estejam ansiosos, eu estou ansioso para ensinar isso para vocês, então vamos para lá.